casal e o motivo que acabou, as 5 fases do luto são fundamentais? São. Toda vez que a gente perde uma coisa, qualquer coisa, desde o bichinho de estimação até algum material que a gente tinha muito apreço, até um relacionamento, independente de ter ficado 1 mês, 5 meses, 20 anos, a gente passa por esses estágios do luto. O que são eles? Pode incluir surpresa, negação, negociação, raiva, tristeza e aí terminar em aceitação. Os 4 primeiros, eles vêm misturados. Inclusive, nem precisam ser 5 fases. Tem alguns outros estudos que falariam de 7 fases, né? Tem outras etapas. Mas tudo termina em aceitação. Então, geralmente, a raiva com aceitação, com tristeza, com negociação, tudo vem junto. Até que uma hora a gente chega na aceitação. Mas é normal, sim. Porque eu tô tendo que reorganizar toda a minha vida. Toda mudança gera estresse. E esse estresse está ligado com negociar. Aí, o que acontece quando a gente tá num relacionamento que a gente é pego de surpresa, a outra pessoa termina com a gente? Primeira reação é negação e dizer que eu vou mudar e que me fala o que eu tenho que fazer, que vai ser tudo diferente, que isso nunca mais vai acontecer e eu tô muito disposto a ser outra pessoa para ficar com você. Quando eu começo a sentir que eu consigo lidar com aquilo, eu vou chegando da tristeza para aceitação. Mas geralmente antes disso vem a raiva porque você não quer fazer aquilo que eu tô pedindo para você fazer. E isso geralmente é o que ocorre. Como se fosse uma quebra de acordo. Quando eu consigo entender que a pessoa tem direito de não querer mais estar comigo e nem sempre eu vou ganhar e as coisas nem sempre saem do meu jeito, é a hora que eu consigo entrar num processo mais maduro de sair dessa. Então é normal sim um relacionamento de 2, 3, 5 meses, 5 anos, a gente ter essas sensações ruins até uma hora que a gente consegue engatar na aceitação e tá aberto para outras relações. Mas essas fases, elas têm tempo de duração? Não, cada um tem o seu... Tem gente que fica mais tempo numa e também depende muito da personalidade, né? Se você tem uma característica de ser mais rancoroso, mais 8 ou 80, ou ter muita dificuldade de lidar com frustração, a tendência é que você sofra mais nessas fases. Porque, na verdade, tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes de buscar a si mesmo. Então, se eu tô empenhada, não sabe do que, eu não vou ficar nessa. Eu vou sair dessa, eu vou encontrar gente nova, eu vou sair, eu vou conhecer gente. As chances de eu sair desse buraco são mais rápidas. Agora, se eu quero ficar nessa bad, se eu tô muito focada e obcecada na pessoa, eu quero me vingar da pessoa porque ela fez isso comigo, eu quero machucar essa pessoa porque ela me machucou, ou eu quero ficar rastejando, pelo amor de Deus, fica comigo, né? Eu vou fazer o que tu quiser. Aí a coisa vai ser muito mais dolorosa. Tem que pesar, então. Mais uma pergunta aqui, Carol, a Silvana mandou pra gente. Os homens necessariamente têm uma reação diferente das mulheres depois que se separam? Os homens amam menos que as mulheres? Ai, ai, ai. Essa pergunta é engraçada, porque nós mulheres temos a impressão de que os homens lidam com isso mais fácil do que a gente, né? Que nós mulheres somos sexo frágil. Eu discordo, porque existe uma coisa em comum das mulheres, a gente fala demais. E a gente lida melhor com os nossos sentimentos porque a gente fala deles. Porque a gente troca ideia com as nossas amigas, com os nossos amigos, a gente não tem vergonha de procurar um psicólogo, a gente não tem vergonha de falar daquilo e tentar se resolver. Os homens, culturalmente, têm uma dificuldade maior de se abrir. Tem uma dificuldade maior de sentar com um amigo e dizer exatamente como ele está se sentindo e que ele está se sentindo mal e que ele não sabe o que vai fazer. O que culturalmente a gente vê mais? O cara sai e enche a cara. Ou o cara sai e logo fica com outra menina. E aí nós mulheres, meu Deus, ele nem gostava de mim, ele já tá com outra. E às vezes é um mecanismo de lidar com aquela situação. Eu tenho pra mim, da experiência que eu tenho de trabalho, que eu acho que os homens sofrem mais até do que a gente. Ah, é? Porque eles porque é mais difícil lidar com aquilo ali. E o que o homem aprende desde pequeno? Não pode chorar, tem que ser perfeito, não pode ficar doente, tem que cuidar da casa, tem que ser o melhor. Na frente dos amigos ele tem que ser melhor ainda, ele tem que ser bem sucedido. O cara não pode fraquejar, nunca. E aí, ele tem milhões de mecanismos para mostrar que ele está bem. Por isso que a gente tem, por exemplo, uma incidência maior de homens que abusam de substâncias, por exemplo. Por que a gente apela para substâncias, álcool, droga, enfim? Porque relaxa. Porque a gente se sofre menos, entre aspas, né? Aquilo alivia um pouco a dor. Mas não quer dizer que vai passar. Então, não resolve, né? Eu acho que na verdade, é uma generalização achar que mulher é de um jeito e homem é do outro. Eu acho que é tudo mais ou menos parecido. Mas eu acredito Forma de lidar que... a forma de lidar, porque é cultural, é o que a gente aprendeu. Sim. Creio que é mais ou menos por esse lado, né? Óbvio que eu não tô dizendo que é assim, que é assado, mas eu acho que os homens não são tão durões e canalhas e frios e não têm sentimentos como a gente pensa. Claro, também acredito nisso, viu, Carol? Viu, Silvana? Eles não são, assim, de pedra, não. Eles sofrem também, viu? Mas tem mais uma aqui, olha lá.
Curar os vícios do relacionamento passado antes de começar um novo relacionamento pode trazer algum ônus entre o novo casal? Isso é importante, hein, Carol? Porque uma coisa que a gente tem que saber é não dá pra ficar relembrando, nem ficar cobrando, nem ficar comparando, né? Eu acho que é um pouco difícil a gente não comparar. Porque sem querer, quando você viu, você já tá comparando, quando viu, você já tá, às vezes, até no momento de raiva, porque no meu outro relacionamento, eu já passei por isso, não vou passar de novo. Porque a gente tem que cuidar com isso. Eu sempre penso da seguinte forma. Cada vez que você tá com uma pessoa, você tem uma mistura diferente. Então, se eu misturo coca com água, dá uma coisa. Se eu misturo coca com suco, dá outra coisa. Então, a pessoa diferente que você tiver, ela também vai te trazer coisas diferentes pro relacionamento. O que não quer dizer que você vai repetir os mesmos erros, né? Pode ser que você não repita, pode ser que seja ainda melhor. Mas é interessante sim observar se você não está escorregando. Porque se o casal lá atrás deu errado, o casal anterior, eram duas pessoas no relacionamento. Sim. Então as duas têm responsabilidade pelo que não deu certo, né? Às vezes a pessoa está reclamando de uma situação no relacionamento atual. Mas porque você fez isso. Tá vendo que está se repetindo uma situação? Mas espera aí, quem é que estava no outro relacionamento, né? Será que não é essa pessoa que tem que rever aí os conceitos? Eu não tenho controle sobre outra pessoa, mas eu tenho controle sobre mim. Sim. Então eu preciso ver o que eu posso fazer de diferente para melhorar a relação que eu tenho hoje. A do passado funcionou daquele jeito porque era uma outra pessoa que estava comigo. Essa é diferente daquela anterior. Pode até ter, a gente sempre fala que a gente tem um padrão similar de se apaixonar, né? A gente vai notando que as pessoas são similares. Sim. Agora, elas têm as similaridades, mas também têm as diferenças. Então eu preciso também descobrir o que eu posso fazer, porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso ver o que eu estou disposta a mudar. Exatamente. Antes da gente ler essa pergunta, quero te perguntar, Carol, quando que é um momento que a gente sabe que, não, agora eu tô pronta para entrar num novo relacionamento? Não existe um momento específico. Eu posso entrar num relacionamento anos depois, como semanas depois. E às vezes sem querer, né? E às vezes sem querer. Não existe um momento específico para isso. Eu acho que o que é importante procurar perceber, e a gente às vezes evita isso, é saber se eu quero estar no relacionamento. Por exemplo, se eu estou num relacionamento... Eu saí de um relacionamento muito longo, 20, 30 anos, será que eu estou disposta a engatar num outro relacionamento e ficar e já ter minha vida comprometida? Ou eu quero me soltar um pouco, fazer mais do que eu gostaria de ter feito aos 20, aos 30, que eu não pude fazer e agora eu posso? É aquele momento de se conhecer, saber do que gosta, né? O que quer fazer. E é sempre importante, as pessoas, elas tendem a deixar isso de lado, mas é sempre importante no começo, não no primeiro, segundo encontro, terceiro encontro, mas se você vê que a coisa está engatando, sentar com aquela pessoa e dizer, olha, gosto muito de você, mas acabei de sair de um relacionamento, o que eu estou procurando é isso, isso e isso. Pode ser que eu diga que não é um relacionamento sério, pode ser que eu diga que eu não quero exclusividade, pode ser que eu diga, olha, eu quero de novo um relacionamento onde eu quero me casar, me apaixonar, ter certas coisas. Deixe claro para outra pessoa onde é que ela está entrando. Porque não existe nada pior do que você estar numa relação com uma pessoa que acabou de sair de outra, mas essa pessoa não é clara com você. Aí você fica ali meio esperando, porque uma hora a pessoa fica investindo, né? E você não sabe bem se pode investir ou não e tal. A gente ignora esses contratos. Não ignore esses contratos. É muito importante eu saber onde é que eu estou entrando e é muito importante que outra pessoa me diga o que ela está esperando desse relacionamento. E eu também. A gente tem acordos. É isso que, às vezes, nos relacionamentos que fracassaram, faltava. Eu ter determinado desde o começo o que eu queria, o que eu buscava e como eu planejava que isso ia ser. E aí, não ficou claro, não tá certo. Exato. Né? Tem mais uma... Aproveitando isso que você falou, Carol, tem mais uma pergunta aqui. O que fazer com uma relação desgastada, mas que existe amor, mas a pessoa não tá feliz? Essa é uma excelente pergunta, porque vamos imaginar que um relacionamento é mais ou menos que nem um jardim. Se você para de cuidar, começa a crescer mato, coisas começam a morrer, coisas começam a ser substituídas por ervas daninhas e tal. É muito engraçado que quando a gente está no começo de um relacionamento, a gente investe, a gente quer ficar bonito, vai na academia, quer impressionar e tal. Conquistou, largou. Não preciso mais ficar bonito, vou ganhar uns quilos, né? Não preciso mais comprar roupa nova, lingerie nova, tá tudo bom assim, né? A pessoa gosta de mim do jeito que eu sou. Se acomoda. Esse é o primeiro erro. Geralmente os relacionamentos começam a amornar e esfriar quando a rotina toma conta. Tem um escritor que trabalha na área de relacionamentos que ele fala que o melhor antídoto para a paixão é a rotina. Colocou rotina, matou a paixão. Acabou. As pessoas têm essas desculpas, por exemplo, a gente não faz mais sexo porque eu chego muito cansada do trabalho, e porque ele isso, aquilo, e porque tem a criança e não sei o quê. São desculpas. São desculpas. Eu tenho que encontrar maneiras de continuar conquistando aquela pessoa para que ela queira estar comigo e vice-versa.
Como é que faz isso? Eu tenho que ter as minhas atividades, eu tenho que continuar tendo a minha parte individual pra gente chegar em casa de noite e trocar ideia. Como é que foi teu dia? Tu fez isso? Não sabia que tu fazia aquilo. Me interessar por você de novo. Eu vou me interessar por você se você se mantiver interessante. Como é que eu faço? Exatamente. Tenho as minhas atividades, tenho os meus hobbies, continuo querendo aprender coisas diferentes, tenho os meus amigos, me importo em te impressionar de algumas maneiras, fazer uma surpresa, te convidar pra jantar, fazer coisas diferentes. O que eu entendo dessa pergunta é que existe felicidade, mas tá tudo muito engessado, tá faltando coisa diferente, tá faltando criar umas faíscas de paixão de novo pra eu querer estar mais com a pessoa com quem eu tô hoje. Ou seja, aquela velha história, tem que renovar, tem que reciclar, né? E é difícil, mas tem que tentar, né, Carol? Porque assim... Mas não precisa ser difícil. Não pode ser coisas pequenas. Por exemplo, se a gente passa o fim de semana inteiro em casa, poxa, hoje à tarde vamos no Ramiro. Hoje à tarde vamos pegar o carro e vamos pra praia. Hoje à noite vamos em tal lugar, vamos no cinema. Quebra a rotina, é uma coisinha. Em vez de ficar em Blumenau, vai pra Itajaí aqui do ladinho, faça alguma coisa diferente. Chama a minha atenção. Isso são os primeiros passos para eu começar, né? Ótima dica. Carol, obrigada pelas dicas ótimas, com certeza ajudou muita gente em casa. Obrigada por ter vindo ficar aqui com a gente. Obrigada, imagina.